Olá, querida irmã, vamos dar continuidade à leitura do livro Aimé, Sua Vida, Sua Obra. Levava ele cada um dos meus problemas e ele compartilhava de cada alegria minha. Cada minuto dos longos quilômetros de distância para ir e vir da escola, ele ficava a meu lado. Ficava mais perto do que minhas mãos ou pés, mais perto do que o pensamento ou a respiração. Oh, nunca me deixe, nunca permita que jamais o entristeça, eu murmurava. Nas horas de recreio e do almoço, eu lia a Bíblia, escondida num canto do porão. Quando orava, falava com Cristo. Quando lia sua palavra, ele falava comigo. Chegou então um dia em que minha serenidade foi abalada. Uma ruga apareceu em minha testa e fiquei cada vez mais inquieta. Tudo isso é muito unilateral, exclamei. O Senhor dá tudo e eu só recebo. O egoísmo é um traço de caráter abominável. Senhor, o que posso fazer em troca? Correndo para a Bíblia, a fim de obter sua resposta como era de costume, encontrei palavras como: o que ganha almas é sábio e resplandecerão, como as estrelas sempre e eternamente. Era como se a sua voz poderosa tivesse falado em tom de clarim. Agora que você foi salva, vá e ajude a salvar outros. Ajoelhada junto ao leito, em meu quartinho na parte superior de casa, fechei os olhos bem apertados e me concentrei no problema. Em minha imaginação vi o rio largo, negro e rápido, correndo impetuosamente. Milhares de homens, mulheres e crianças sendo arrastados para a destruição por ele e, levantando as mãos como num apelo, eram atirados sobre as quedas d'águas turbulentas para um destino cruel. Da mesma forma como fui levantada, solucei. Eu deveria estender minhas mãos para todos a quem possa alcançar e trazê-los para um terreno sólido. Deveria estar disposta a cruzar o continente de joelhos para dizer a um pobre pecador: Jesus ama você. Um sentimento de impotência me envolveu. Como posso fazer isso? Eu sou filha de fazendeiro, numa fazenda que fica a 8 quilômetros da cidade mais próxima. Como posso almejar ganhar almas um dia? Além disso, só os homens têm permissão para pregar. Mamãe, as mulheres podem pregar o evangelho? Perguntei certa noite por cima da tábua de passar roupa. Não, meu bem. Por quê? Lá vem você com as suas perguntas. Bem, Eva, a mãe de todos os seres humanos, foi a primeira transgressora. Mas, se a mulher foi a primeira a introduzir o pecado no mundo, por que não deve ser a primeira a removê-lo? A dona de casa ocupada passou cera de abelha no ferro e o fez deslizar suavemente sobre as fronhas e lençóis antes de dignar-se a dar uma resposta. Não sei. Saias e calças fazem uma diferença tão grande? Tudo indica que sim. As mulheres podem ensinar os filhos, dar aulas nas escolas dominical e ir para os países pagãos como missionárias. Mas, interrompi, em que idade deve terminar a instrução das crianças? E se elas pregam em terras estrangeiras, justamente onde porque a linha de diferenciação é traçada? Se elas são boas o bastante para exortar o homem negro, mulato e amarelo, por que não o branco? Por que não faz a lição de casa? Minha mãe perguntou. Pegando meus livros de álgebra, trigonometria e fisiologia, fui para o quarto e apanhei minha Bíblia e a concordância. Mulheres, 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 indaguei em alta voz. Por que elas são tão impedidas de cristianizar o mundo? Descobri que Débora, uma mulher, havia comandado
esplêndidos exércitos, carregando estandartes flamejantes sob o sol do sorriso de Deus. A mulher junto ao poço preparou o primeiro sermão de salvação e levou uma cidade inteira a Cristo, usando como texto: Vinde comigo e veja um homem que me disse tudo quanto eu tinha feito. Além disso, uma mulher transmitiu a primeira palavra, mensagem de Páscoa, e fora o próprio mestre quem a enviara. Por que um homem não foi levar a primeira mensagem tão importante? Refleti em voz alta. Porque os homens estavam todos na cama e dormindo profundamente, suponho. Replicou meu pai, que aparecera inesperadamente na porta. Embaraçada, dei um pulo e enfrentei-o. Há quanto tempo está aí? Só alguns minutos. Por quê? Por que não há pregadoras, papai? Indaguei. Temos Evangeline Bull, mas o trabalho dela é mais de um comandante. Ela não pastoreia uma igreja. Paulo, no entanto, foi ensinado por um homem e sua mulher, Priscila e Áquila. Ele conta sobre um homem que tinha 7 filhas e outro 9 filhas que profetizavam. Profetizavam? O que é isso? Responda você mesmo. Leia 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Mas e o versículo 34? Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, que mamãe acabou de citar. Leia. Quer dizer que não significa isso mesmo? Exclamei animada, virando as páginas da Bíblia. Claro que não. Ele não se refere à pessoa que ensina, mas aos ignorantes e incultos. Ei-lo aqui. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos. Está querendo dizer... No mundo antigo, poucas mulheres aprendiam a ler e escrever. Elas ficavam, em geral, sentadas no balcão ou de um lado da igreja. Paulo, naturalmente, objetou a que chamassem em voz alta seus maridos, perguntando: o que ele está querendo dizer, João? E pediu que fizessem suas perguntas na santidade do seu próprio lar. Mas onde fica a porta para o serviço? Perguntei repetidamente a mim mesma. Como alguém pode ganhar almas? Como pode alguém tão inferior e isolado atrair a humanidade? Nos dias que se seguiram, passei muito tempo estudando a Bíblia. Descobri o batismo do Espírito Santo. Era o elemento que galvanizava os mediadores e os transformava em evangelistas poderosos. Pedro não fora um fazendeiro, mas como pescador. Sua origem também era humilde. Mateus tinha sido originalmente um cobrador de impostos e Lucas, um médico do interior. Pedro fracassaram nos 5 pontos principais de um conquistador de almas bem-sucedido. Internacional. Todavia, algo sobrenatural, dinâmico e completamente transformador o possuiu, encheu e modificou, tornando-o um ciclone de eloquência, fogo, lógica e intrepidez. Fiquei sabendo que este algo não era nem mais nem menos que o batismo do Espírito Santo no dia memorável de Pentecostes. Vamos parar por aqui hoje. Que o Espírito Santo de Deus esteja na sua casa, na sua vida, na sua família. E que você possa amanhã retornar à leitura junto conosco, para que possamos aprender um pouquinho mais sobre a vida dessa mulher que tanto fez pelo mundo. Tantas almas ela ganhou, tantas almas ainda são ganhas pela Igreja do Evangelho Quadrangular, que foi fundada por essa mulher, a Aimee. Uma mulher virtuosa, de princípios e que muito nos ensina até hoje. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Não se esqueça,
Acostume-se.